Boa noite a todos. Vamos novamente adorar ao nosso Deus, mesmo estando longe uns dos outros, mas através das mídias podemos estar perto e adorar aquele que é o único Deus, adorar aquele que merece todo louvor, toda honra, toda adoração. Vamos exaltá-lo, engrandecê-lo. Vamos, em comunidade, em conjunto, adorar aquele que deu seu único filho por nós. Seja o louvor.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se incurável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se incurável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só a Ele prestamos culto, só a Ele renderemos graças. Só a Ti, Senhor. Só a Ti, Pai. Ó Senhor, esteja conosco todos os dias das nossas vidas. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Ó Senhor, nós somos gratos por cada dia. Por cada dia aqui. Obrigada. Tu cuida de nós todos os dias. Se não fizer, Obrigada, Ele é Senhor. Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a Deus, doença nós estamos vier, aqui diante de Ti em Ele é oração, Deus. pedindo pelo nosso Incurável coração. for, Ele Ouve é as nossas Deus. Se orações, tudo Pai. der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
Olá, boa noite, irmãos. Aqui é o pastor Aderbal Carlindo Prado, pastor da comunidade presbiteriana de Palhoça. Estamos fazendo este vídeo para ser rodado na hora do culto da nossa igreja. Hoje, 5/4/2020. Vamos fazer uma oração, iniciando então esse momento de mensagem. Senhor, nós te louvamos e glorificamos, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, pois Tu és o Deus que tens feito grandes coisas em nosso meio. Por isso, em nome de Jesus, que nós nos aproximamos de Ti, confiados, ó Deus, de que o Senhor responderá às nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas petições. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos este momento da palavra e pedir que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e que o Teu Espírito nos conduza nos Teus caminhos. E assim o Senhor será glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Escolhi hoje para a nossa meditação o texto de Hebreus 6, do versículo 1 até o 3, onde diz as seguintes palavras: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e das imposições das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Eu gostaria de falar para vocês sobre o tema Caminhando com Jesus. Há uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, em que 2 discípulos estavam a caminho de uma vila, de um vilarejo chamado Emaús. E quando eles estavam caminhando, falando sobre os últimos acontecimentos na cidade de Jerusalém, que foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Nesse momento, o Senhor chegou e começou a caminhar com eles e perguntou do que estavam falando. E eles, não percebendo que era Jesus, disseram: só você que não sabe das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? Então Jesus passou a discorrer para eles no caminho sobre o significado daquelas coisas. E somente quando chegaram na cidade de Emaús e foram adentrar a casa é que eles convidaram aquele estranho que estava com eles a entrar na casa para fazer uma refeição. E na hora em que foi partido o pão, eles reconheceram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então saiu do meio deles. E eles voltaram correndo para Jerusalém para informar que o Senhor havia ressuscitado e que estava vivo. Amados, esses discípulos caminharam com Jesus, só foram perceber a sua presença, que era o Senhor, quando estavam lá dentro da casa, já do local onde eles estavam sendo hospedados, se hospedando. Ali eles reconheceram no partir do pão, mas eles caminharam com Jesus. O texto que nós lemos, ele fala sobre rudimentos da doutrina de Cristo. E ele convida o apóstolo que escreveu Hebreus, ele convida para prosseguir até a perfeição e não lançar novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus.
Nós já falamos em outras oportunidades, a igreja, em que para entrar no reino dos céus bastam duas coisas: arrependimento dos pecados, das obras mortas, como diz aqui, e fé, crer no Senhor Jesus, que é o que os apóstolos ensinavam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, chamando tanto o arrependimento como a fé, e incluiu aqui batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno como rudimentos da doutrina, ou seja, coisas iniciais para a vida do cristão. Mas encontramos na Bíblia também, encontramos inclusive no capítulo 12 de 1 Coríntios, no último versículo, quando depois o apóstolo Paulo no 13 fala sobre o amor, o apóstolo Paulo dizendo àqueles que eram daquela igreja, a igreja de Corinto: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então nós vemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente aqui no Brasil, ela é uma igreja muito grande. No entanto, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, um tanto rasa, porque fica apegada muitas vezes aquelas coisas que são rudimentos, são as coisas iniciais, são aquelas coisas que de fato são fundamentos, mas há um caminho, há proposto para nós um caminho para nós prosseguirmos e chegarmos a uma situação mais abençoada na presença do Senhor, em que Ele chama de que nós devemos de prosseguir até a perfeição. Nesse caminho com Jesus, ou nesta caminhada com Jesus, nós vemos algumas coisas. Hoje em dia, especialmente pela situação que nós estamos vivendo, se fala muito em oxigênio, em que nós precisamos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, precisa de máquinas de respiração para aqueles que estão doentes com o vírus e que precisam respirar, precisam receber oxigênio nos seus pulmões. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também precisa de oxigênio, mas que tipo de oxigênio a igreja precisa para receber a verdadeira ventilação da palavra de Deus? Primeiramente, o oxigênio que respiramos nesta caminhada é o amor. João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, diz o seguinte: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Já em 1 João, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porquanto as trevas lhe cegaram os olhos. Então vemos, amados irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a ela está proposta uma grande caminhada através do Espírito Santo que ficou sobre a igreja para mantê-la nos caminhos do Senhor. E para nós respirarmos espiritualmente, nós precisamos então de amar uns aos outros. Esse é o nosso oxigênio. Esse é o nosso ar
no sentido espiritual, para respirarmos ao andarmos nessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Mas quanto de oxigênio nós precisamos para andar com o Senhor Jesus Cristo? Quanto de amor nós precisamos para andar com o Senhor Jesus Cristo? A resposta está no versículo que nós já citamos, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Depois ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados, nós precisamos então viver este amor. Mas quanto nós precisamos? Precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Você já pensou quanto Cristo te amou, perdoando todos os teus pecados, dizendo, tu és meu filho, dando a garantia do reino celestial, dando-lhe a certeza de que um dia, ao partir para a glória eterna, você estará morando, reinando eternamente com o Senhor Jesus na glória celestial. Que amor tão grande é este? Pois é esta a medida que o Senhor Jesus Cristo nos dá para amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Que resultado nós podemos tirar ou trazer nesta experiência de amar uns aos outros assim como Cristo nos amou? Esse oxigênio do amor para o corpo de Cristo, qual o resultado? A Bíblia nos informa de que é a unidade. Nisto conhecerão meus discípulos, quando nós amarmos uns aos outros. Então, o mundo só vai conhecer o Senhor Jesus Cristo através do amor. Quando nós demonstrarmos amor para o nosso vizinho, quando nós demonstrarmos amor uns para com os outros, amor na família, amor em todas as atitudes que a gente tiver. O Senhor Jesus orou pela unidade da igreja. E ele disse, conhecerão que sois meus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Então, esse oxigênio que ventila sobre o pulmão da igreja do Senhor Jesus Cristo é o oxigênio do amor. Aí nós vamos demonstrar que somos um em Cristo Jesus. Na verdade, nos tempos atuais, é muito difícil, porque nós temos muitos grupos, muitas denominações, mas aí não é propriamente o corpo de Cristo, aí são as organizações. Não é um corpo vivo, um corpo que nós possamos então confiar e dizer, este é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós precisamos de unidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo vivo, do organismo, não da organização.
Precisamos aprender a amar o irmão metodista, o irmão batista, o irmão presbiteriano, o irmão pentecostal, ou seja, todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, mas que precisam também aprender a amar uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o reino de Deus. Nós já estamos no reino, porque cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ela tem um linguajar próprio, que é o louvor, a adoração ao Senhor. Não apenas um aleluia, às vezes sem estar preocupado no que está falando, nem mesmo um glória a Deus, mas nós devemos de louvar a Deus de todo o nosso coração pelas obras que Ele tem feito em nossas vidas. E uma das maiores, ou a maior obra que o Senhor Jesus Cristo fez em nossas vidas, foi nos trazer o próprio Filho, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados. Levou-nos pela ação do Espírito Santo ao arrependimento. E nós passamos a confiar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, se nós temos que louvar ao Senhor, louvemos pela salvação oferecida gratuitamente a nós, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvemos também porque Ele demonstrou que nós fomos escolhidos pelo Senhor, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como informa a palavra. E convencidos disso, nos arrependemos dos nossos pecados. Nós vivemos numa época difícil, tribulação, em que estamos enquartelados, estamos dentro das nossas casas para evitar uma contaminação com o coronavírus que ronda lá por fora. Mas nós devemos de agradecer a Deus, porque Ele tem nos protegido. Ele tem nos colocado sobre nós, nos umbrais dos nossos corações, o sangue de Jesus, que nos purifica e nos protege. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o seu linguajar do louvor. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas e por tudo que Ele fez. E nós adoramos a Deus por tudo que Ele é. Ele é eterno e Ele está presente e atuante em toda a sua criação. O Senhor, Ele permanece para sempre e nos oferece um reino eterno para sempre. O salmista, no Salmo 150, no versículo 2, ele diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Meus amados, para concluir esta palavra que nós estamos transmitindo a você, Paulo, ele lá em 1 Coríntios, capítulo 12, como eu já citei esse texto, ele diz: há um caminho, e é sobremodo excelente, e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sair dos rudimentos, embora, se for necessário, vamos falar. Falaremos sobre arrependimento, falaremos sobre a fé, nós falaremos sobre o juízo de Deus, nós falaremos sobre batismos. E se você for notar
a diferença das igrejas, das iluminações, das organizações religiosas, pairam sobre estas coisas que são rudimentos. No entanto, o apóstolo Paulo faz uma proposta. Eu tenho um caminho sobremodo excelente. Ou seja, eu mostro para vocês um caminho sobremodo excelente. A vida cristã, ela não fica apenas na salvação. Ela tem uma longa caminhada do conhecimento de Deus. Você precisa avançar na tua vida cristã, crescendo. Precisamos deixar de ser crianças. Precisamos crescer. E só poderemos crescer através do caminho do amor. Amando a Deus de todo entendimento, de todo o coração, acima de todas as coisas, e amarmos ao próximo como nós mesmos. Sendo que a medida do amor é o amor de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que a glória do Senhor Jesus Cristo se manifeste em nossos corações, em nossas vidas, e que haja um avivamento do Espírito, da palavra, em nossas vidas, em nossos corações, e que esse avivamento, ele se alastre por todas as igrejas, por todo o nosso país, e nós então veremos os grandes feitos do Senhor, e veremos o Senhor sendo glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém.